Chegando. Boa noite, boa noite. Esperando só o Zé chegar por aqui pra gente poder fazer o Milton Convida aí. Melhorando aqui, deixar um pouquinho mais verde aqui. Isso aí, gente. Daqui a pouco o Zé Bruno tá por aí pra gente poder dar início ao nossa conversa aí da noite. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Boa noite, graça e paz. Muito bom estarmos aqui. Ajeitando aqui. Primeira dama já tá por aqui, já tá de olho. Muita chuva em São Paulo, né? Muita chuva, meu Deus, quanta chuva em São Paulo, né? Choveu demais. Eu vou ter que mandar aqui. Acho que fica mais fácil, né, cara? Mas é isso aí, estamos aí. Noite chuvosa aqui em São Paulo. Muita chuva, por sinal. Pelo menos estava lá na Jacupêssego na hora da chuva. Choveu muito granizo. Granizo ou granizo? Granizo, né? Isso aí. Guardando aí. Presença do Zé. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente tá aí. A gente tá aí com o pessoal participando. Bom, gente, se quiser mandando perguntas aí, pode estar mandando pergunta aí pro Zé. Pode estar mandando para mim também, obviamente. O Zé já tá chegando aí. O homem tá na área aí. Só aguardando aí. Agora vai. Boa noite. Boa noite, Zé. Tudo legal? Paz do Senhor. Tudo melhor Ah, agora. paz. Feliz demais, uma honra estar aqui contigo. Tudo bem? Imagina, que é isso. Tamo aí, tamo junto. Muita chuva por aí? Aqui aonde eu moro, choveu um pouco. São Paulo foi castigada hoje, mas Nossa, eu mas acho que foi mais lá para a região norte da cidade. Pelo menos hoje não foi mais pro lado de cá. Mas tem épocas aqui também que é difícil. cara, aqui choveu. Aqui, eu tô aqui na Zona Leste, aqui choveu demais. É, né? Demais, demais, meu Deus. Eu vi Choveu imagens de Guarulhos, eu imaginei que era mais para a Zona Norte ali. Eu tô aqui perto da demais. Viancheta, né? Indo para São Bernardo aqui. Tô para as bandas de cá. Nós estamos aqui na divisa do extremo leste, aqui choveu assim, alagou tudo, muita chuva. Mas faz parte, né? Começando março, São Paulo é assim mesmo, É né? verdade, é isso aí. Graças a Deus, tem que chover mesmo. Zé, boa noite. Quero te agradecer, é um prazer estar aqui com você, uma honra para mim. Eu sou um ouvinte seu, então eu fico muito feliz em estar aqui compartilhando Imagina. a Que tela é com isso. você, né? Não, para mim é, Tamo eu aí. como ouvinte seu me sinto muito privilegiado, né? Quando eu tive gravando aí com o Ito aí na Casa da Rocha, eu falei com o Ito, Ito, fala com o Zé, meu, vê se dá, se eu consigo gravar com ele. Ele falou, cara, não sei, hein, meu, vou falar com ele, Eu mas não dei, sei não. é Tá que eu, meio eu dei corrido uma, aqui. eu dei uma pausa das Ele lives falou, ele assim, tinha falado. porque eu faço os cultos de domingo, né, ao vivo, direto lá da igreja. Aí eu tenho encontro dos pastores nossos aqui da igreja toda segunda-feira. E de segunda a cada 15 dias com um grupo que não é da casa, mas que a gente se encontra a cada 15 dias. Aí eu tenho os programas diários, né, que eram os pensamentos do isolamento, agora é os diálogos com Jesus. As aulas que agora voltam agora as aulas da nossa escola, da Caminho das Letras, mais as lives de quarta-feira. E aconselhamentos durante o dia, gente que a gente, né, tá Muita sempre. coisa. E tenho ainda o Trilha-me, junto com o Marcos Botelho, com o Davi Lago. Então a gente também faz os vídeos e gravo para lá, mando para a galera, porque é um grupo de discipulado. Então,
tem dias assim que eu falo, meu, eu preciso também de um descansinho, né, meu, para dar certeza. um relax, né? Então eu tenho, no começo da pandemia, eu fazia live toda hora. Chegou uma hora que eu fiquei assim, eu passava o dia todo na frente do telefone, na frente do computador, e aí eu tava ficando meio pirado, meu. Então eu dei um descanso, assim, eu tô de Certo. boas. E a banda, Zé? Como é que tá a banda? Ainda tem a banda ainda, porque Tem a nós, banda, né? o ano passado, em maio, né? Em maio, março, nós acabamos de lançar as 30 músicas. O ano passado trabalhamos muito para lançar o DVD do nosso documentário, que, aliás, semana que vem está participando de um festival aí cristão. Vamos ver se a gente ganha alguma premiação para nos ajudar a Ó, empurrar o vamos lá. filme aí para frente, que é difícil, o cinema no Brasil é complicado. Verdade. E ainda, mas nós já estamos começando a preparação do material novo, né, de um novo álbum, que não sabemos ainda se vai dar tempo de gravar esse ano, se sai para o ano que vem, mas estamos trabalhando sem pressa. Mas tem uma música que nós estamos fazendo, mais uma na pandemia, que tá para. Que, aliás, a gente começa a gravar ela amanhã. Vamos aí um mês aí de trabalho com essa canção para depois lançá-la. E uma outra novidade de uma música antiga regravada que a gente vai colocar aí nos streamings. Então o resgate também não parou, né? Não parou assim, a gente não faz show, mas continuamos produzindo. Tá em atividade. Então, estamos na ativa, não muito visíveis, mas na ativa. Isso é bom, né, Zé? Bom, 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 bom. Zé, a Casa da Rocha, nessa pandemia, o que que você pode dizer para nós? O que que essa pandemia, o que que vocês viveram aí na Casa da Rocha? O que vocês vivenciaram nessa pandemia aí na Casa da Rocha? Qual a experiência que pós-pandemia vai trazer, trouxe para a Casa da Rocha? Bom, é, nós estamos online, né? Não estamos nos vendo. Dia 8 de março de 2020 foi a nossa última celebração ao vivo. Quando a pandemia começou, antes até da prefeitura dizer sobre os cultos, eu já tinha visto algumas igrejas fazendo esse movimento. Eu falei, quer saber? Nós vamos parar também. Então, nós paramos dia 8 de março, ou seja, daqui 2 semanas, nós vamos completar aí um ano que nós não nos vemos, né? Bom, nós seguimos online, nós estávamos já transmitindo ao vivo a nossa celebração das 11 da manhã, já acontecia isso. Nós temos uma celebração às 9, uma às 11 e a outra às 18h30. A das 11 nós transmitíamos. Fizemos uma época de teste, depois começamos a transmitir. Quando veio a pandemia, nós seguimos transmitindo, já estávamos fazendo, só que agora não tinha mais ninguém lá dentro, né? Só a gente. E aí foi aí que veio. Nossos encontros de casais da igreja acontecem assim. É uma sala de Zoom, os casais da igreja entram e a gente faz a ministração. Reunião de homens é assim. Os encontros de jovens, adolescentes acontecem assim também. Os aconselhamentos a gente faz também pela tela, eu e os outros pastores, quando o pessoal marca. Hoje mesmo estava conversando com gente. Ou seja, nós seguimos tudo online. É, Dá uma saudade, né? A gente tem saudade da galera, de ver o pessoal, saudade de encontrar a turma, porque nós prezamos muito pelos relacionamentos, né? Para o pessoal, eu sempre digo, quando acaba a celebração, começa o nosso culto. Nosso culto é a nossa vida, né? Nossa vida é o nosso culto, né? Então, quando acaba ali a celebração, a gente sai. Aí na cantina, saindo pela rua, o dia seguinte que eu vou estar no trabalho, ali nós estamos sendo agradáveis a Deus com o nosso viver, né? Como diz Romanos 12. Então, esse é o nosso culto racional. Apresentar a nossa vida como um instrumento para a glória de Deus, né? Então, tirando a saudade que a gente não se encontra, mas o resto a gente vai seguindo pela internet. Multiplicou muito a nossa ação, que tínhamos com 105 famílias mensalmente com cestas básicas. Chegamos o pico de julho de 2020 com 1.829 famílias que nós atendemos. Agora Caramba, estamos em torno de 1.100, 1.200 famílias. Mesmo assim, é muita gente ainda. muita Sábado que gente. vem a gente tem entrega, a gente faz sempre o penúltimo e o último sábado de cada mês. Tem gente ajudando do Brasil inteiro. Então a nossa missão nesse sentido de aproximação dessa galera cresceu.
e vamos seguindo. Eu acho que isso, a maior lição, não sei se é lição, na verdade, eu não diria que é uma lição. Porque eu sempre ensinei à igreja que aquele prédio não é a igreja. Isso eu sempre bati muito. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós nos reunimos num lugar, a igreja se reúne num lugar, Verdade. né? Aquilo não é um culto, nossa vida é o culto. Aquele momento, naquele lugar, todos os cultos se reúnem para celebrar. Isso eu sempre ensinei para a galera. E aí, quando veio a pandemia, a gente vê o contato com o pessoal, não consigo ver todos, mas vejo os números, né, nas lives, quem está lá, quem está. Me parece que a galera tá seguindo a distância, né? Obviamente que a gente se encontra de vez em quando, porque eu vejo o pessoal do louvor, eu encontro gente na distribuição da cesta, todo mundo de máscara. Não é todo o contingente das pessoas que frequentam, mas a gente encontra e está todo mundo triste pela distância, mas feliz porque a gente está de pé. Nossas historinhas do infantil, nossas classes do infantil seguem feitas à distância. Essa semana estávamos fazendo testes num estúdio para uma nova série do infantil que nós estamos reprisando ainda o ano passado, então com canções, com historinhas, com bonecos, descobrimos talentos também na igreja para fazer isso. Então o que me fica de algo muito grato no coração é de que nós de verdade, a igreja está dizendo para mim, a gente entendeu, nós estamos aí longe, com saudades, mas no evangelho, servindo a Deus e vamos embora. Isso para mim é uma Imagina, grande alegria. imagina você que você é um cara ativo. Às vezes que eu estive lá na Casa da Rocha, eu vi você andando na igreja toda, fala com todo mundo. Tem um dia que eu estava lá, você estava pregando lá uma madeira lá, então você não para. Então você tem essa coisa do relacionamento para você, para vocês lá, isso deve fazer muita falta, né? Então isso, você imagina pós-pandemia, Zé, como é que você imagina a igreja pós-pandemia? Algumas igrejas vão sentir muito. Eu acho que talvez, eu não posso responder pela igreja, Sim, porque cada igreja é uma igreja, né? Eu posso responder o que eu imagino que vai acontecer conosco lá, com a casa. Acho que vai ser uma festa muito grande, o retorno, da galera se reencontrar, sabe? assim, Vai ser uma verdade. alegria muito grande rever. Pode ser, eu acho que nessa pandemia, muitas coisas vão fazendo sentido, porque eu já conversei e aconselhei gente que falou assim, pô, eu não dava muito valor. Não são muitas, mas algumas. Sabe, é muito importante a gente estar junto, é muito importante a comunhão. Então eu acredito que talvez a nossa comunhão, que já era muito gostosa, e a galera estava sempre festeira, acho que vai ser mais sedimentada, não que ela não existisse, já existia, mas e o que eu imagino, o que eu não consigo imaginar é quanta gente vai estar lá. Eu não sei quantos de verdade permanecem ou não, a gente não tem o controle disso. Sim. Mas uma coisa que eu sei é que o número de pessoas que nos descobriram parece que cresceu, parece que aumentou. Tem mais gente nos Bom, assistindo. Pode ser que tenha uma surpresa de ganharmos. Muita gente estava afastada, desigrejada, acabou se encontrando na pandemia e acabamos verdade. sendo um instrumento disso. Então, acho que a gente vai voltar com muita festa e talvez com gente nova, é o que eu imagino. De repente vai ter que aumentar o número de culto, né? Não sei, vamos ver. Nessa questão social, como é que você pode esconder pela Casa da Rocha, mas você consegue ver em algumas outras denominações um posicionamento na área social grande, Zé? Eu sei que vocês aí têm. Acho que a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela é responsável por minimizar. Eu não sei o percentual disso, eu não sei se há uma estatística disso, mas o Brasil não seria a mesma coisa sem o trabalho das igrejas. Eu vou somar às igrejas evangélicas todas as religiões que têm algum trabalho social, Correto. principalmente a Igreja Católica, que tem um trabalho social gigantesco, mas outras religiões que também têm. Então, o fenômeno social religião, ele é responsável pela manutenção de muita gente de pé, pelo Concordo. seu apoio, pelo seu suporte, seja com
curso profissionalizante, com espaço de formação, com lugar para com distribuição de cestas, roupas, com um ambiente de acolhimento, sabe? É muita coisa. Nós trabalhamos lá, que agora está parado, mas nós trabalhávamos com esporte, com jiu-jitsu, muay thai e futebol. A meninada do bairro. Também tinha balé, tinha dança, tinha um trabalho de apoio pedagógico, e também a distribuição de cestas, que foi a única coisa que ficou com a pandemia, mas que a gente espera retomar também. Mas eu acho, Milton, eu não sei se. Eu acho que vai ter gente que vai entender que isso não é um trabalho social. É o que eu espero. Não é o que eu acho, é o que eu espero. Eu espero que muita gente acorde para o fato de que isso não é um trabalho social. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Esse é o anúncio do reino através das nossas atitudes, que é tão importante quanto as coisas que a gente fala é o que a gente faz. Então, porque se a gente fala de Cristo, mas nossas atitudes são indiferentes, nossa pregação é quase morta. Não vou dizer que ela é morta, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta, mas ele é Tiago, né? Mas a fé sem obras é morta. Então eu acredito que isso é parte da nossa missão. Não é por causa da pandemia. Nós fazíamos antes, isso aumentou. Espero que mais igrejas compreendam que essa é a nossa missão. Poxa, fantástico, Zé, ouvir isso. Espero que mais igrejas realmente compreendam. Zé, fazer uma perguntinha aqui de curioso. Como é que Jesus entrou, né, na sua vida, Zé? Como é que Eu, Jesus eu, entrou na sua vida? eu moro aqui no Moinho Velho, é um bairro do Ipiranga, uma vila do Ipiranga, aqui bem do lado da Via Anchieta. A Via Anchieta aqui ainda é avenida, daqui a pouco ela vira estrada, né? Mas daqui para São Bernardo eu não demoro 15 minutos para estar no centro de São Bernardo, né? Muito rápido. Pertinho. Eu estou no finzinho aqui de São Paulo, né? E aqui eu moro aqui numa rua, na rua de cima fica a primeira igreja batista de Ipiranga. Hoje eu moro aqui, mas eu morava numa travessa aqui na rua. Certo. Quando eu era garoto, joguei bola por essas ruas, andei de bicicleta por aqui. Eu moro no bairro que eu nasci. E a minha mãe foi evangelizada por uma vizinha, estava num momento difícil da vida dela, de enfermidade. Eu e o Jorge devíamos ter uns 11 anos, 11, 10 anos. Eu não me recordo muito bem se foi 77 ou 78. Minha mãe também não lembra muito. O que me parece claro é que na Copa da Argentina eu já estava na igreja, isso foi em 78. Eu tenho quase certeza disso. Mas eu não me lembro muito assim, mas eu lembro mais ou menos disso. Então foi por aí que eu fui para a igreja. E Legal. ela foi para a igreja por causa disso, entregou a vida a Cristo e levou eu e meu irmão. Então, praticamente, eu passei parte da minha infância, adolescência, tudo na igreja, né? Não teve assim uma conversão, eu era Entendi. maluco, doido, eu fui de cedo, né? Fiz amizade com a galera, então, tudo que você pode imaginar, bandinha das crianças, acampamentos, Sempre mil, envolvido. entendeu? Sempre isso. Aí já gostava de música, na igreja isso cresceu, aí vai aprender a tocar violão, compra uma guitarra, monta uma banda aqui, monta outra ali, e no fim aconteceu o resgate, e assim vai. História mais ou menos igual a de todo mundo que toca na igreja, não tem muita diferença. E ainda bem que foi o rock, né, Zé? Num país onde não é um Muitos outros, país mas de ainda bem que rock, foi o rock, né? ainda bem. Para mim, é que assim, o Brasil não é um país roqueiro, vamos dizer, né? Não é uma Inglaterra, É. não é. Mas tem muito roqueiro aqui. Mas São Paulo é uma cidade que, na Que minha bom. época, era muito roqueira. Então, vamos lá. Você pegar. Vou lá para trás. Made in Brasil é aqui de São Paulo. Os Mutantes eram de São Paulo. A Rita Lee é de São Paulo. Arnaldo Batista, Sérgio Dias eram de São Paulo. Então, Joelho de Porco era uma banda paulista. Você tem aí depois, na época do rock nacional dos anos, final dos anos 80, 90, Ira é de São Paulo, Titãs é de São Paulo. Então é uma cidade roqueira. É uma cidade que tinha. Aliás, fora essas bandas, teve um movimento aqui
do SP Metal dos anos 80, de muitas bandas de metal e Sim, do que punk metal. brasileiro que Ratos eram de aqui de São Porão, Paulo. da banda de São Paulo. Ratos de Porão, exatamente. Sim, Cólera, né? Kohler. Isso. Viper, todos esses caras eram aqui de São Paulo. Então, São Paulo sempre foi uma cidade que, na minha juventude, na minha adolescência, era uma cidade roqueira. A Eu ia galeria do nas rock lojas de mudou muito disco. isso daí, né? Mas também você vê que os estilos mudaram, Muito. outros surgiram, a música digital e eletrônica abriu muito campo. Verdade. Então, eu não acho que isso é uma coisa prejudicial. São épocas, né? Então, eu acho que eu sou filho da minha época, né? Na minha época era isso que eu ouvia. Mas mesmo assim, um cara que nasce em Minas, você tem o rock mineiro, né? O terço, eu gostava do terço, 14 bis, é, o pessoal lá do Clube da Esquina, Lô Borges, o rock mineiro é um rock muito legal. É, depois, mais à frente, veio Skank. Então, o Brasil tem boas bandas de rock, né? E também a gente deu aquela sorte, assim, de na época, antes de começar o movimento de música cristã com rock, porque já havia Vencedores, havia Grupo Elo, havia Som Maior, haviam esses grupos, né? Mas aí veio o Rebanhão, e o Rebanhão do Rio de Janeiro veio tocando rock. Então isso já era uma inspiração para a gente. Pô, é possível. Aí nós ficamos conhecendo o Petra, começaram a chegar os primeiros discos de LP dos Estados Unidos. Então isso vai crescendo e aí surge a banda meio que natural assim. E eu acho que todo movimento, eu não acho que tem a ver com estilo, esse é melhor, aquele é melhor. Isso não é importante. Acho que culturalmente, artisticamente e até com respeito à missão, qualquer movimento que seja genuíno, natural para você, ele é muito verdadeiro e ele vai alcançar, na verdade dele, muita gente. Entendi. Isso é muito bacana. Acho que desde que tem um princípio, né, Zé? Não fuja de alguns princípios, né? Eu acho que, na verdade, para nós que temos o Evangelho é o centro de tudo. Com certeza. Então, o Evangelho, assim, no meu trabalho, ele é fundamento de tudo. Nas minhas relações, ele é fundamento de tudo. Nos negócios, na minha ética, ele é o fundamento de tudo. No meu casamento, na educação dos meus filhos, ele é o fundamento de tudo. Nas minhas amizades, os lugares que eu frequento, ele é o fundamento de tudo. Verdade. Eu acho, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Quando as pessoas perguntam assim, mas o cara, quando é um músico cristão, ele tem que ter algumas. Eu digo, não, não tem que ter nada. Porque, e as outras coisas da vida dele? Ele não tem, então? Quer dizer, então, que quando ele for músico, ele vai se preocupar com ética, com santificação, vai se preocupar com o evangelho, mas e o resto da vida dele? O que eu acho hoje é que a maneira como se compreende, como se prega e como se vive o evangelho é tão frágil, eu vou usar essa palavra, ou Sim. melhor, superficial e rasa, que a gente tem que ficar dando aulinha de técnica do que fazer quando você é um músico gospel. Eu odeio esse termo. Não, você é um cristão em tudo que você faz. Na música, o que que você continua sendo cristão, com os valores do evangelho, como em qualquer área da minha vida. Isso aí tem gente que esquece. Ô Zé, quando a gente falando de Cristo, de Evangelho, tem alguma parábola de Jesus que mexe mais com você? Alguma que você fala, não, essa aqui me marca, cara, essa aqui me acompanha desde o início da minha trajetória? Tem alguma? Cara, eu não sei se eu teria uma. Ou alguma passagem que você fala, não, essa aqui Não, eu. não, não. Eu acho que as parábolas, todas elas são profundas, tem um ensinamento profundo. O filho pródigo, uma baita de uma parábola que explica o evangelho e a graça. O bom samaritano, outra. A do semeador, parábola do trigo e do joio. Aliás, eu fiz uma série no Pensamento do Isolamento só de parábolas. Eu acompanhei. Eu gosto de várias, assim, não sei, acho que em cada momento da vida, até mesmo como pastor, ou dando aula, ou no ensino, ou até o momento da igreja, porque cada momento Deus te ensina a situação, através da palavra dele, nas situações que você passa, né? Então, todas essas daí, né?
Agora eu fiz nos diálogos de Jesus, o diálogo de Jesus com a samaritana, que eu acho fabuloso, com o Nicodemos, é fantástico. Eu viajo Então, nessa. todas as palavras em vermelho na Bíblia, que são aquelas ditas por Jesus, você tem que mergulhar nelas. Cara, você falou da mulher samaritana e eu tô produzindo um vídeo sobre a mulher samaritana para ir na Semana da Mulher. Eu gravei com duas pastoras. Inclusive, quero mandar um abraço para a pastora Carol da Igreja Metodista e a pastora Renata, que é da comunidade Mais Amor de Deus. E a mulher samaritana, eu tava pesquisando que muita gente chama ela de prostituta, né? Poxa, mas ela não era prostituta. A Bíblia não diz que ela é A prostituta. Bíblia não diz. Não diz, em nenhum momento. E quando ela sai de perto de Jesus, Jesus não fala para ela, vai, não peques mais, como as outras pecadoras, né? Jesus simplesmente, ela vai pregar a palavra de Cristo, né? E eu vejo essa mulher como uma mulher que realmente ela nos ensina tanto, Zé. Eu não, é um ensinamento tão profundo, porque a lei permitia que ela tivesse seis maridos, né? Pela lei, se os forem irmãos, era permitido. E eu vejo Jesus tratando essa mulher com tanto respeito, com tanta educação, com tanta dignidade. E eu vejo hoje as igrejas, muitas vezes, me perdoe se eu estiver ofendendo alguém aqui, mas às vezes trata a mulher com muita falta de respeito, com muita falta, não só a mulher, mas o ser humano, né? Com falta de dignidade. Eu vejo Jesus já naquele tempo tratando a mulher com respeito, com dignidade, que até os discípulos ficam surpresos, né? Porque falam, nossa, ele está falando com a mulher, e a mulher é samaritana. E Jesus, calmo, manso, eu sou Mas, na apaixonado verdade, por Jesus, mas eu não Sevadinho. sei se isso tem a ver com o fato dela ser prostituta ou não, porque Jesus tratou todo mundo assim. Nem a prostituta que ia ser apedrejada, ele tratou com deselegância, né? Acho que não tem a ver com a origem. Aliás, não Sim, tem a ver com o destinatário, se ele é bom ou se ele é ruim. Tem a ver com a origem, Cristo. Ele é bom. Então ele sempre vai tratar com amor. Eu vejo a mulher samaritana como alguém que queria encontrar a felicidade, queria. Obviamente que os judeus já viam o samaritano como alguém impuro, né? E uma mulher que tinha tido seis maridos, a gente não tem nenhuma informação de que ela tinha seis maridos pela lei do levirato, que eram os irmãos não, eram seis maridos mesmo. Ela deveria ser mal falada, até pelo horário que ela vai ao poço, mas a atitude de Cristo, Jesus não nos trata bem porque a gente é bom. com Jesus não certeza. nos trata melhor porque somos mais bonzinhos. Ele nos trata bem porque ele é bom. Nós somos pecadores, né? E até ele afirma que nem ele é bom, né? O impressionante é isso, né? Que ele fala que bom é o pai, né? Nesse ponto ele fala, bom é só. Ele fala que bom é só um. Ele não É, disse ao Pai ou ser ele, mas na mente dele, obviamente, Deus é bom e ele é parte da Trindade como segunda pessoa, né? É uma discussão boa teológica. dá para conversar bastante. Tem alguém querendo fazer uma pergunta aqui? Pode, você que quer mandar pergunta, pode mandar Pode pergunta perguntar. aqui para Aí mim pro você me Zé passa aí. que ele responde aqui. Pode mandar pergunta, fica à vontade, tá bom? Daqui a pouco eu É, vou chegar a pergunta aí responda para se eu souber, né? Responde se souber. com certeza vai. É, falou da mulher samaritana, então. Mas parábolas tem muitas mesmo. E a gente está falando, como você vê essa questão, Zé? Uma questão aqui é um pouco delicada para falar, mas eu tenho que perguntar, porque a gente pode fazer a pergunta. E a Nai Colômbaro, pode fazer a pergunta assim, fica à vontade aí. Mas eu vou fazer uma aqui. Como é que você vê o posicionamento de uma bancada que a gente que se posiciona como bancada evangélica no nosso país? De antemão, eu, assim, como cristão, para mim não me representa, mas ela é dita como bancada evangélica. Como é que você vê o posicionamento? Eu não falo nem como evangélica, mas na questão social. Como é que você vê esses homens que usam o nome de Cristo, usam até púlpitos de igreja para se elegerem? E como é que você vê esse pessoal assim, essas pessoas na questão social? A primeira coisa que eu acho que não existe, é impossível você dizer, não só de uma bancada evangélica, é impossível você dizer os evangélicos. Porque o movimento evangélico, ele é muito díspare, ele é muito diferente.
Vamos pensar aqui. Russell Shedd e Edir Macedo são evangélicos. É, verdade. Valdemiro Santiago e Hernandes Dias Lopes são evangélicos. Ed Renekiewicz e Silas Malafaia são evangélicos. E nós estamos falando aqui de vertentes de interpretação da É, palavra de Deus completamente diferentes, né? exatamente. Começando pelo fato de que os evangélicos não têm papa, não têm um cabeça central. Então você tem igreja que uma que pode cortar o cabelo, outra que não pode cortar o cabelo, uma que vende sabonete ungido, a outra que não vende, né? Você tem na questão dos dons. Eu diria a você que é impossível dizer existe uma bancada evangélica ou até que existe uma igreja evangélica brasileira. Não existe. Isso é uma tentativa Entendi, boba de entendi. querer formar um nicho para que dele nós possamos obter posições sociais, políticas, religiosas, teológicas. Nesse aspecto, não é uma unidade, não é uma coesão, isso não é monolítico. A gente tem, né? Eu mesmo acho que eu não sou evangélico. Para dizer assim, eu acho que eu não sou evangélico. Quando eu olho para a cena toda, e se alguém me perguntar assim, por que você se acha melhor, eu digo, não, não me acho nada, eu só acho que eu não sou. Só acho que eu não sou, diante de muitas coisas. Mas eu acho que, nesse caso que você perguntou, a bancada evangélica, ela é apenas um recorte, um exemplo do que é essa colcha de retalhos chamado movimento evangélico brasileiro, que você Entendi. tem gente de todos os tipos de vertente. Obviamente que a imprensa, nos assuntos mais polarizantes, aborto, drogas, é, vai buscar um microfone para essa gente e eu acho que as pessoas que são evangélicas no Brasil acham que essa bancada ela vai trazer respostas e ela vai ser a representante. Eu nem sei se a igreja tem que ter uma representante. Não que eu não ache que um cristão tenha vocação para o trabalho político. Eu acho que sim, é como qualquer outro. E vai ter gente lá não é representando a igreja evangélica. Não é representando a igreja A, B ou C. É alguém do reino de Deus ali. Alguém que é Entendi. um cidadão do reino de Deus e que a lógica da sua vida não gira em torno ou não é moldada por esse reino terreno, e suas respostas e posições vêm de outras bases. Mas eu acho que isso não vai acontecer através de uma bancada política, até porque você vai encontrar de tudo, né? Então, eu quando olho para isso, assim, eu não espero nada. Não espero nada, não vejo nada. Para mim não faz diferença alguma, assim. Ah, tem uma bancada evangélica. Ah, legal, tá bom. Não espero nada, não espero nada. Eu só vivo a vida, Milton. Ah, por quê? Sensacional. Porque a minha esperança está em Cristo, minha esperança está no reino, né? Isso aí. Para mim não me decepciona nem me anima. Eu sou indiferente a isso. Eu procuro ser. Eu acho que eu estou conseguindo bastante. Chegou uma pergunta aqui, Zé. A Hum, Bela Essencial está perguntando aqui. Hoje eu vi que o amor do samaritano em ajudar é menor que o amor das pessoas que servem no altar, pois estes têm o Espírito Santo. Esta parábola não nos mostra exatamente o contrário? Acho sim. que é. Porque a primeira coisa é que não existe mais altar, né? Altar era Sim, algo que tinha dentro do templo para onde o animal era amarrado nas quatro pontas do altar e ali acontecia a imolação do animal, o sangue escorria para uma bacia. Isso é uma figura do templo. Se nós quiséssemos trazer isso para os dias de hoje, depois de Cristo, o altar, na verdade, é o nosso ser, é o nosso coração, é aqui dentro que nós acolhemos o Cristo que habita aqui. Nós somos o templo da sua presença, como igreja, como comunidade, individualmente como santuários da sua presença, é o que Paulo diz. Só que, erroneamente, as igrejas querem fazer do seu palco, chamando de altar, como um lugar santo. Não existe mais lugar santo, nem templo, nem santo dos santos. Deus não habita em pedras. Deus não está em lugares, ele está em pessoas, né?
Então, a parábola de Jesus Cristo era para dizer na verdade, a resposta de Jesus a essa parábola é a pergunta de um fariseu sobre quem é meu próximo. E ele disse: quem você acha que agiu com o homem que estava caído como se fosse o próximo? Que fez aquilo que eu estou ensinando? Foi o samaritano. Então, o samaritano é um exemplo daquilo que Jesus quer que a gente seja. Agora, cada um vai ler e vai interpretar como quiser, né? Então, o cara vai dizer que o altar é o lugar da igreja e que ali em cima a coisa é mais importante do que cuidar de alguém. É por isso que a gente tem tanta hipocrisia de gente que sobe no altar e, e é santo, mas quando passa da porta para fora do templo, não vive, né? Graças a Deus, eu fujo disso, eu corro bem longe desse tipo de interpretação. Eu também tô correndo. Eu escutei uma coisa segunda-feira Você deve conhecer o pastor Carlos Queiroz, lá de Fortaleza. Sim, sim, Ele falou algo muito interessante entre que hoje nós temos muitos gerentes nas igrejas e poucos líderes. Eu achei muito interessante, né? sim. Ele dizia que Neemias foi um bom gerente. E eu fiquei pensando, Neemias foi um bom gerente e Jesus foi um bom líder. E ele me dizia que Neemias foi um bom gerente porque quando Neemias estava construindo o templo e os muros, o povo estava morrendo de fome nas ruas da cidade, passando fome. E aí eu fui refletir sobre isso e depois eu fui pensar como tá cheio de gerente. Chegou outra pergunta aqui, Zé, como a gente faz para você vir pegar da nossa igreja? Aí procura o Zé aí, fala com ele, manda o nome da igreja aí, fala com ele aí. Ele que responde aí, ó. Na Chamou. verdade, eu não tenho como ir pregar nas igrejas. As Aí, pessoas. Por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja. Eu não deixo a minha igreja no domingo em absoluto, de jeito nenhum. Quando eu estou tocando eu já tenho também a agenda do resgate. Agora está tudo parado, mas vamos dizer que nós estamos tocando num sábado em Recife. Eu pego o voo noturno para chegar às 5 da manhã em São Paulo e domingo eu estou na minha tá. igreja. Boa. Então, como a gente tem a carreira da banda, eu acabo não aceitando convites para pregar, porque quando eu tenho dias livres, a gente tem agenda com a banda. Ah, mas eu já vi você pregando em outra igreja. É porque são amigos, assim, como irmãos, que não tem como eu dizer não. Então, às vezes, a gente encaixa um dia aqui ou ali. Mas, essencialmente, eu prego na minha igreja. Eu sou pastor de uma igreja. Eu não sou Existem pregadores que são itinerantes, estão sempre em congressos, em lugares. Não é meu caso, né? Eu dou aula na igreja, eu pastoreio, eu prego na igreja, eu tenho grupos lá. Quando eu tenho alguma data, alguma coisa, eu tô com a banda em algum lugar, né? Às vezes eu tenho sim alguns amigos que eu vou e prego, porque não tem como eu dizer não, né? É verdade. Pô, então Tem uma é isso que pergunta acontece. aqui. Eu vou fazer a pergunta de um cara aqui que ele te acompanha muito, eu sei, porque ele te acompanha demais. Ele vê suas pregações toda semana, que é o Alho do Divino. É um cara, um amigo meu, ele trabalha com alho, gosta muito das suas pregações. Ele tá mandando uma pergunta aqui boa, saber que ele ia mandar. O que você acha das igrejas que estão judaizadas? É o Alho do Divino. Manda um abraço pra ele. Gosta muito de você aí. Falou que ia mandar pergunta. Legal. O bom é que os dentes de alho ainda deixa bem longe o Drácula, né? Então andar com bastante alho ainda ajuda. Ah, bênção. Para eu ficar em paz, eu não acho nada. Tudo bem? Deus não me colocou assim. Eu prego e ensino a minha comunidade sobre o Evangelho. Aliás, essa série que eu estou fazendo da última semana tem muitas críticas ao sistema religioso. Eu sou um crítico do sistema religioso. Nos pensamentos do isolamento eu faço isso, nos diálogos com Jesus eu faço isso, mas eu estou fazendo um ensino. Eu estou ali ensinando minha comunidade. Eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia, tem gente tudo quanto é igreja que assiste, gente que gosta, gente que não gosta, mas eu não me coloco na posição de ser o responsável por trazer uma crítica e dizer o que eu acho disso ou daquilo. Nos meus É, ensinos e nos meus estudos, eu ensino isso para a igreja que eu sou pastor. muito bom. Acho que esse não é meu papel, entendeu? Mas se você quiser saber, eu não gosto, não creio dessa forma e também fujo disso. Mas Deus abençoe, siga cada um como quiser, porque
Houve um momento em que eu achei, eu me converti numa igreja batista, estive lá por 14 anos, fui da Renascer por 18 anos, que é um movimento, começou com uma igreja contextualizada, depois uma igreja neopentecostal, e há 11 anos, agora a gente tem a Casa da Rocha. Então, quando a gente saiu e começou a Casa da Rocha, eu era bastante crítico, e eu sou nas minhas pregações e ensinos. Mas eu não me acho paladino e não quero ficar usando as redes sociais para ser o crítico do meio Isso é uma rebelião. evangélico. Ah, não. Aliás, eu quero fazer o contrário. Eu prefiro não ser mais parte do meio e sigam como Entendi. quiserem, mas eu acho isso eu faço mais pela minha saúde mental mesmo. Melhor. Tem gente aqui perguntando quando a Casa da Rocha vai reabrir, porque quer ir lá visitar. Não, Tem gente não falando sabemos, não temos ideia. Temos né? um grupo de médicos e profissionais de saúde. Tem enfermeiros, técnicos de saúde, médicos de várias especialidades, dentistas, terapeutas, fisioterapeutas. É um grupo de saúde, gente que está em hospitais, em postos de saúde, em clínicas, em consultórios particulares e em hospitais públicos também. E durante o ano passado, final do ano, sempre nesse grupo a gente vai tendo deles um parecer. Então, ao invés de eu. Tem gente que é negacionista e tem gente que é sensacionalista. Nós temos um grupo de gente que é profissional e que está na ponta do processo. Eles estão nas clínicas, tem médicos de família que atendem em casa e tem cirurgiões que estão em hospitais. E aí e são cristãos, e a gente ouve deles, eles falam, olha, eu acho que é assim, pelo que a gente está vendo, não quero saber o que diz. A imprensa diz, o não sei o que diz, o político diz. Como é que está sendo para vocês lá, em loco? Ó, tá assim, tá feia, a Certeza. coisa tá assim. Então, o que nós temos decidido? Vamos ficar fechado. Então, nós A vamos Ana ficar fechado. Cunha, Quando nós tivermos segurança, a gente reabre. Quando? Não sei, Deus sabe. Dá uma saudade danada, mas nós não temos data. a Ana Cunha, Zé, tá perguntando aqui para você se você tirou alguma coisa de bom, se você reteu alguma coisa de bom do movimento neopentecostal. Eu acredito que sim, né? Não sei, Sim, sei que responder. sim, acho que é, a igreja de Deus também está lá. Com certeza, é isso aí. O povo do reino, as pessoas que são de Cristo, não são propriedade da Casa da Rocha, nem da Igreja Batista, nem da Assembleia de Deus, nem da Mundial. Essas pessoas não são propriedades de pastores, de líderes, nem de igrejas, nem de denominações. São pessoas a quem Cristo se revelou como Filho de Deus e elas entregaram seu coração e seguem a Cristo. Aleluia. Você entendeu? Então, nós é que queremos dizer que existem nichos onde tem mais crentes, menos crentes. Deus, na minha ótica, ele olha para a terra e ele vê filhos, ele não está preocupado com essas coisas. Nós é que temos nossas lutas territoriais, político-religiosas para a possessão de pessoas, né? Então, gente de Deus, até na Casa da Rocha tem gente de Deus, acredita em mim, vai por mim. Até lá, até na Casa da Rocha tem gente que é do reino. Ah, é por isso que aquele livro do Desmond Tutu, Deus não é cristão, é maravilhoso esse livro. Você já leu esse livro, Zé? Não, não li não, mas já ouvi falar. Maravilhoso. Muito Mas Deus bom. não é cristão, ele é Deus. Cristãos somos nós. Evangélicos somos nós. Batistas, presbiterianos, neopentecostais somos nós. Ele é Deus. Outro livro que eu acho fantástico, que ajuda muito no esclarecimento, é o Fator Melquisedeque, que nos dá uma clareza assim, quebra os paradigmas Sim, sim. que a Ele é gente tem muito para antigo. Esse é bem das antigas mesmo. é maravilhoso. Chegou outra pergunta aqui. O pessoal gosta de pergunta para o Zé. Olha aqui. Ai, Zé, ai, ai. você acha que a oração tem tanto poder a ponto de mudar a vontade de Deus porque estamos clamando? Então, eu respondo com outra Contigo aí, Zé. pergunta. Eu respondo com outra pergunta. Quem tem poder? Deus ou a oração? Respondeu. Eu respondo com outra pergunta. Existe alguma outra coisa que tem poder além de Deus que Meu eu deva Deus. me apegar a essa coisa? A oração é a nossa relação com Deus, a oração é a válvula da nossa alma, a oração é a nossa conversa e a oração é a nossa escuta, é o nosso diálogo, é onde o Senhor também fala conosco, é o lugar da nossa comunhão.
Claro que é o lugar da nossa petição, mas é o lugar do nosso aprendizado, é o lugar da nossa relação com o nosso Pai. Oração não é uma, um dispositivo, um potenciômetro, uma chave que eu ligo, sabe? O pessoal aprende que oração é um disjuntor, que eu ligo aqui, Deus, como se Deus dependesse da minha oração e da minha fé para fazer alguma coisa. Então, quem fez essa pergunta talvez tenha essa ideia, né? De que a oração tem poder. Eu acho que Deus tem poder. Oração é relacionamento. Agora, Deus é um Senhor e nós nos submetemos a Ele, não é Ele que se submete a nós. A pergunta foi da Apesar de que Jaqueline. Ele nos ouve, apesar de que Deus nos ouve, mas também nos ensina nas situações fáceis e difíceis que passamos. Essa resposta teria que falar muito sobre o Evangelho para se entender, né? Mas a pessoa tem na mente a ideia de que oração é uma coisa é uma chave que me faz eu conseguir dobrar a Deus à minha vontade. Não é assim. E tem uma última aqui que é o seguinte: se tivéssemos um tempo pequeno com Deus para tirar uma dúvida ou fazer uma pergunta, qual faria? É da Nai Colombara. Ela falou que inclusive aceitou a Jesus lá na Renascer, lá com você lá. Certo. Você entende a Preciso pergunta? pensar nessa pergunta, porque Pensar, né? porque a gente não tem a palavra de Deus. Pois é. A minha pergunta, Nai, é das tuas perguntas, o quanto você de verdade tem mergulhado na palavra de Deus. Porque assim, ó, quando a gente fala sobre Deus, e principalmente sobre vontade de Deus, as pessoas elas têm as ideias sobre Deus, vontade de Deus, oração, tudo tá em pregações, em pastores pela internet. Quando eu paro para perguntar assim, o quanto de testemunho, ó, testemunhos que deram, gente que me falou, gente que teve experiência, pastores que pregaram, coisas que eu vi na TV, coisas que eu vi na internet, o meu amigo que disse que ouviu o pastor não sei aonde, sabe? A profecia de não sei quem. Então, e quando eu pergunto para a pessoa, tira tudo isso, o quanto você tem uma leitura sistemática da palavra de Deus, você estuda teologicamente, você estuda os evangelhos, você estuda a volta de Cristo, você estuda Apocalipse, não sozinho apenas, mas com gente séria, com livros de teologia sérios. O quanto você conhece mesmo? Quando eu faço essa pergunta, eu descubro, Milton, que às vezes as pessoas têm assim, do que ela sabe sobre Deus, 99% vem de coisas externas. A vida dela com as escrituras é mínima. E Infelizmente. Cristo é o verbo de Deus, Meu Deus. revelado. Mas ele disse para nós que as palavras dele são vida e poder. Jesus disse aos fariseus, examinai as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e está lá. Paulo diz para Timóteo para ele também ser fiel, procurar nas escrituras. É, é, ele fala em 1 Timóteo 3,16 que toda a escritura ela é inspirada por Deus e poderosa para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir. Eu acho que o evangélico no Brasil está muito distante do evangelho. E eu vou dizer para você que as pessoas podem fazer pergunta, não me ofendem. Mas na maioria das vezes são perguntas tão básicas e tão simples que demonstram que as pessoas têm uma fé que não parte das escrituras, não parte de uma experiência dela com o texto que é o próprio Cristo, porque ele é a palavra, ele é o verbo. Parte dos achismos, das interpretações, dos gurus, dos reveladores. E Falando aí, desse lado, na Zé. cabeça das pessoas, a fé e as dúvidas são é uma miscelânea, é uma loucura. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu compreendo Deus, mais eu me aproximo dele, né? Mas, assim, se eu pudesse perguntar algo para Deus, eu já pergunto. Eu oro. Aleluia. E se alguém dissesse assim, mas e se ele tivesse aqui, o que você diria? Minha pergunta, respondo contra a pergunta, mas ele não está? E ele não fala? Parece que essa ideia
é, da manifestação presencial de Cristo corpórea, como foi com os discípulos, e deve ter sido uma coisa fabulosa e inimaginável, a gente tem como único paradigma de comunhão, né? E não, não é isso, né? Não é isso. Mas é muita coisa para falar, é só para dar uma pincelada. O Ou deixar Instagram. mais dúvidas. Ah, eu vou ter que combinar com você uma parte 2 que o Instagram o tempo é curto. É verdade, Pois é, quanto falta? Aqui, falta 10 minutos. falta 10 minutos. É, pegando um pouco do que você falou, não falta discipulado, Zé, nas nossas igrejas, cara? Sei, também não cabe a mim dizer o que falta. Deus nos deu o evangelho, Cristo habita em nós e disse pra gente: vai pelo mundo inteiro e prega o evangelho. Se a gente fizer isso, não é verdade? Agora, o discipulado é óbvio que sim, discipular pessoas, ensinar pessoas, pastorear pessoas. Fazer A, discípulos. Jesus, em Mateus 9, diz que ele fazia três coisas. Ele visitava as aldeias e cidades, pregando o evangelho do reino, ensinando na sinagoga e curando pessoas. No original, são três verbos. O didáscalo, que é ele ensinava, o querisso, que é o proclamar e pregar, anunciar, e o terapeuo, que é o cuidar, que a gente é a cura também, mas é todo o cuidado. Então, todas essas três coisas, elas são instrumentos dentro da nossa vida no Evangelho que a gente proclama, no real sentido da palavra profetizar, que é a gente exortar, admoestar e proclamar o reino. Então a gente proclama o reino, a gente ensina o reino e pelo reino a gente abraça e cuida. Se o reino de Deus e o evangelho forem o centro da nossa interpretação da vida, e a partir disso nós proclamarmos, ensinarmos e cuidarmos, nós estamos criando uma igreja saudável. Poxa vida. O tempo é muito curto, daqui a pouco o Instagram começa a pôr o reloginho aqui. Zé, eu quero te agradecer de coração, que eu sei que você tem uma agenda super lotada e você se disponibilizou a ter esse tempo aqui conosco, pela atenção, pela educação, como você respeitosamente vem me falando comigo esses dias aí para a gente conseguir estar fazendo essa live. Quero te agradecer de verdade. A gente tá tentando marcar pessoalmente, mas eu entendo pela pandemia, pela sua agenda, seus compromissos na igreja. Quando for possível, a gente marca para poder estar gravando pelo YouTube. Então, quero, assim, mandar aqui da minha família um grande abraço para ti, né? Minha esposa, todo mundo aqui, mandando um grande abraço para você, tá bom? Quando for possível, a gente tá indo aí na Legal. Catarroça novamente. A gente já foi algumas vezes, mas fazer aí uma visita novamente. Mandar um abraço para aquele japonês lá, que a gente também tem um carinho muito Fábio grande Ito. por ele, né? Por Ito, um abração para ele também. E dizer que é um Obrigado, Milton. prazer. Que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, o seu ministério. E a gente siga aí no reino de Deus, no Evangelho, fazendo a obra do Senhor. E que Muito Deus obrigado pelo continue te convite. dando sabedoria, iluminando. Eu falo por mim, você é uma das 10 vozes que eu uso como referência no Brasil, né? Inclusive tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu gravei lá dos 10 pastores para se ouvir no primeira parte. Você é um dos 10, né? Que está lá Puxa, no que vídeo. Então, responsabilidade. É uma responsa. eu pensei muito para fazer esse vídeo dos 10 pastores a ser ouvidos no Brasil. Você tá lá inserido nos 10 porque realmente, Puxa para mim, vida. é um dos 10 caras que tem que ser ouvidos no Brasil. Então, para você que não viu esse vídeo, vai lá no meu canal, Milton do Eterno, se inscreve lá no meu canal e tem esse vídeo lá. O Zé é um dos 10 e com certeza é um dos 10 sem fazer média com ninguém. Então, quero te agradecer. Mas graças a Deus que tem muito mais do que 10. Tem, tem, Tem muito tem. Já mais do temos que que 10. fazer Não, o tem parte muito 2, mais do que tem. 10. E acho Tem, que se tem. você juntar todos, eu não estaria entre os 10. Mas eu estou Não, no meio, eu estou tá no no meio lá. bolo, eu estou no bolo de quem está pregando o evangelho. Eu estou feliz. Mas obrigado. Obrigado pela referência. É palmeirense, né? Mas tudo bem. É roqueiro, é gente boa, é cristão, é palmeirense, mas passa, né, É cara? nóis. Fazer o quê? Não posso falar de futebol não, que eu só tô passando raiva ultimamente, mas acontece, né? Já tive fases melhores, mas
Dias Legal. melhores virão, já disse. Virão, virão. Já diria o poeta. Então, quero te agradecer a você que esteve conosco acompanhando essa live aí. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Quem sabe numa próxima oportunidade aí, o Zé, a gente consegue fazer um parte 2 aí. Então, te convido, essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Então, se você não conseguiu acompanhar toda, vai lá depois no canal do YouTube e assiste essa live lá, a gente vai deixar salva, tá bom? E também, Legal. daqui a pouquinho, eu estou iniciando o trabalho de salmos. Eu estou fazendo 150 lives para 150 salmos e hoje é um trabalho sobre o Salmo 91. Então, você que tiver um tempo depois, às 10h30, não vai ver o Big Brother, não. Vê o Milton, que é muito melhor, tá bom? Gente, quero agradecer de coração. Valeu, Zé, Milton. boa Grande noite, abraço. abraço na sua família. Beijo no Fique com coração a Deus. todos vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite, fiquem na paz. Valeu, Zé. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Me segue aí, gente. Se inscreve.